Bem-vindos e bem-vindas ao Passando de Nível, o podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Meu nome é Felipe Chaves e estamos aí com o nosso episódio clássico, falando ali de os melhores lançamentos aí desse próximo trimestre. Começamos com trimestre, fomos para bimestre no ano passado, mas agora voltamos para trimestre. E não tô sozinho aqui, claro, né? Tá comigo aqui também, Léo Nerdkit. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, salve, salve meus amigos e minhas amigas, é isso aí, vamos voltar no padrão trimestre conforme pedido por vocês aí, né? Então a gente vai tentar fazer um modo mais compacto, mas não vai deixar de trazer bastante informação e bastante jogo diferenciado aí pra vocês. Exatamente. E assim, fazer um formato compacto é um grande desafio pra gente. Ainda mais quando tem muito jogo pra lançar e tudo, então a gente sempre fica aí nessa dificuldade, mas vai contando aí pra gente, vocês estão gostando e dando sugestões também que a gente sempre vai tentando adaptar aqui. Mas antes disso, vamos lá pro jabá. Além do multiverso como um todo e do podverso também, que tá bombando ali, né? Agora temos até mesmo episódios diários. Então, o que não falta é conteúdo no podverso da Geek. Mas me fala de você também, Léo. O que você conta aí da Nerdkit? Nerdkit tá, por enquanto, só com gameplay mesmo. A gente tá reproduzindo vídeos aí de RPG. Então deve sair aí no mês que vem, alguma coisa do tipo. Cara, segue lá nas redes sociais, lá no Nerdkit, @Nerdkit com 2T's no Instagram. A gente tá postando bastante coisa. Postando bastante coisa assim de eventos que eu tô participando. Então tem bastante conteúdo lá. E quem quiser dar uma passadinha na loja, o link tá lá na bio do Instagram. Então tem bastante games, RPG lá pra vocês. Então quem quiser adquirir um item, só passar lá, que eu vou ficar feliz. Boa! E para me acompanhar também tem o @Contra o Tédio no Instagram, TikTok e YouTube, mas é o mesmo conteúdo nos três ali, que eu dou dicas ali de filmes, por enquanto eu tô com filmes e séries, já eu coloco games lá também, mas dicas rápidas ali para você se entreter ali e combater o tédio. E sem mais delongas, vamos lá, porque tem muita coisa pela frente, roda a vinheta aí, editor. Bom, antes de falar de 2026, vamos falar brevemente sobre 2025. A nossa ideia aqui é fazer um episódio falando dos nossos jogos favoritos de 2025, ainda vai sair esse episódio, mas até lá só uma impressão geral. 2025, Léo, foi um ano bom ou um ano ruim para os games? Eu achei bom, cara. No geral, achei bom. Teve muita novidade, né? Boa. Muitos jogos assim que foram subestimados, quando lançados viraram baitas jogos assim. Fico feliz que muitos jogos elogiados estavam na nossa lista. Então a gente conseguiu trazer aí jogos bons nas nossas listas também. Então pra mim foi bem agradável. Com certeza teve as suas presepadas aí, mas no geral pra mim foi um ano muito bom assim de games. Não foi 2023, muito difícil superar 2023, mas foi um ano bom, cara. Teve bastante surpresa, foi bem legal. E foi o ano do RPG. Concordo plenamente, Léo. Tenho uma visão muito parecida com a sua. Acho que foi um ótimo ano. Acho que foi um ano que teve muitos ensinamentos para a indústria como um todo. Então, eu vejo que tivemos aí de certo modo, double A, né? Eu não gosto de chamar o Expedition 33 de indie, mas também não dá para falar que ele é um triple A. Mas tivemos então aí pelo menos um double A vencendo o GOT. E tivemos vários indicados ali também, né? Ótimos, a categoria de jogos indie, recheada de jogos. Então, teve muita coisa boa, sabe? Se a gente for parar pra pensar assim, e saindo do óbvio, né? Então, acho que o mais legal é isso. Não teve nenhum... O foco não foi os super lançamentos e tudo mais.
não ficou tanto ali nos jogos bilionários, né? Ficou É, até mesmo nos jogos mais criativos. Então eu sempre acho legal ali e que sirva de lição, né? Sirva de lição para Sony, para Microsoft, para a própria Nintendo, para todas as outras empresas aí também que dá para fazer muito com pouco. Então acho é, que é uma coisa interessante. não só para ideias, mas também com valores, né? Acho que Silksong apareceu e foi tão bom e barato que até os caras que hackeiam, pirateiam o jogo aí, falaram, não, a gente não vai fazer nada, vocês vão lá e comprem. Até esse tipo de pessoa foram lá e incentivaram. O que prova que dá sim para fazer jogos bons com preços acessíveis e não só lucro, 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 né? Então, foi muito bom o indie ter dominado o ano de várias formas possíveis, né? Igual você falou, o Expedition ele é um double A aí, ensinou a Ubisoft como se fazer um jogo, porque são ex-funcionários da Ubisoft. Então eles deram uma lição uma publisher gigante do que é bom, e eu espero que se todos não fizerem isso, que pelo menos a Ubisoft volte a trazer jogos decentes pra gente aí, porque a Ubisoft tem um baita histórico e não merece cair do jeito que tá caindo, não. Exatamente. Torcemos aí pela recuperação da Ubi, da EA e de várias outras que se perderam um pouco aí no caminho. Mas então, no nosso episódio do Top 25, a gente fala de mais algumas coisas que tem outras coisas que eu queria reforçar também aí sobre esse ano que se passou. O tempo não para, como dizia Cazuza aí, e já estamos aí em 2026. Então vamos falar aqui primeiro dos lançamentos de janeiro. Janeiro costuma ser um mês mais fraco, normalmente, né, assim, comparando em todos os anos, mas a partir de fevereiro aqui, o bicho já pega. Então, me fala aí, Léo, qual que é o seu primeiro destaque aí de janeiro? Uhum. Bom, a gente tá gravando aqui no dia 19, então esse jogo já saiu, e mantendo a tradição anual de Legend of Heroes, né? Agora vai sair aí o Trails Beyond the Horizon, que vai sair inclusive para PlayStation 4. Falaram que 2026 não iria mais lançar jogos para PlayStation 4. Então toma, o primeiro jogo bom do ano vai sair para PlayStation 4 e para Switch também, para Switch 1, né? Então, pô, Legends of Heroes é uma baita de uma franquia de muitos e muitos anos. Esse jogo ele só evolui, apesar que eu acredito que esse jogo vai ser bem parecido com a gameplay do anterior, a ele mesmo sendo um jogo diferente, mas é Legends of Heroes, então você pode esperar que é muita ação, um RPG bem robusto, com uma ideia, com uma história robusta. Então ele vai com gráficos muito bons para quem gosta aí de anime, mangá, né? Então vai ter ali um mangá 2D, 3D ali. Muito efeito, muita história. Então Legends of Heroes, como sempre, muito bom aí. E eu sempre que sair eu vou recomendar para vocês, porque é uma franquia que é bem legal, ela não pode ser esquecida. E dentro desse aqui, desse trimestre, vai ter mais um que eu vou falar também. Mas é isso, vai sair para plataforma aí PS4, PS5, PC, Switch e Switch 2, por enquanto. Boa. A Switch 2 vai aparecer bastante aqui, né? Agora, vários dos lançamentos agora já estão contemplando aí o novo console da Nintendo. Bom, então, já pulando bastante, né? Assim, do dia 15 já pro dia 29, um outro jogo que nós inserimos na lista aqui é o I Hate This Place, que vai ser lançado ali para PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC, que é um jogo, assim, acho que a primeira coisa que chama muita atenção nele é a arte, né, Léo? Ele tem uma arte desenhada muito interessante ali, e aparentemente é um roguelike. Eu tenho um fraco por roguelikes, né? Eu gosto bastante. Sei que é um gênero que muita gente já tá saturado, mas eu continuo gostando.
mas me interessou muito. E não E vai ser você, só Léo? roguelike, mas vai ter bastante elemento de sobrevivência e crafting, né? Sim, Inclusive, tem uma trecho do trailer que você tem que tomar cuidado para não fazer muito barulho também. Inclusive, até os seus passos você escuta, assim, né? Com aqueles efeitos de quadrinho, né? Tchic, 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 assim, que ele vai escrevendo no chão, né? E você tem que tomar cuidado também. Então, provavelmente vai ter bastante elemento de stealth também. Então, é um jogo que, pra mim, eu acho que o roguelike é o principal. É o principal. É a principal característica do jogo. Mas ele vai ter uma mistura de elementos ali no jogo que me atraiu bastante. E o fato de ser sobrevivência também, eu gosto bastante dessa temática. Então acho que, porra, vai ser. E ainda mais ter essa pegada mais de quadrinho, assim, também, no background ali. Então, putz, vai ser um jogo maneiro, assim. Eu tô bem ansioso pra jogar sim. ele. E é isso, né? Tem essa parte de terror, ele é baseado em uma série de quadrinhos, e Uhum. tem toda essa parte de craft também, de sobrevivência. Então, me parece, assim, extremamente interessante. É um dos jogos que eu vou conferir aí com certeza, porque tomara que ele seja legal. Me lembrou aquele Zomboid, sabe? Só tem pra PC. Sim, sim, é bem parecido, cara. Bem Que parecido é, mesmo. assim, pelo menos a ideia dele em si, né? Que É. é meio que um mundinho meio aberto ali, com alguns elementos de craft, sobrevivência. Você tem um personagem um pouco mais frágil ali, lidando com hordas. Acho que ele tem mais ou menos a mesma pegada. Bom, e aí no dia 29 também vai lançar, esse daqui é mais uma menção mesmo, porque ele já lançou, né? Então aqui é só porque ele vai atingir mais plataformas, que é o Dispatch, que é um dos jogos ali que. Esse sim foi uma grande surpresa no ano passado. Muita gente não esperava tanto dele e acabou sendo surpreendido. Então, ele é um jogo muito mais narrativo, mas com mais elementos de gameplay do que o padrão Telltale ali. Né? Não é só um jogo de escolhas. Além das escolhas, você também tem toda uma parte ali de gerenciamento de um grupo de heróis. E ele vai chegar pro Switch. Então, por tudo que eu vi pra ele, assim, Switch 1 e Switch 2, mas tudo que eu vi pra ele, eu acho que ele combina muito com portátil. Acho que ele deve funcionar bem em portátil. Então, desde que eu vi, eu me interessei, mas como eu sabia que ele ia sair pra Switch em algum momento, eu escolhi esperar. Então, dia 29 ele lança e aí eu vou finalmente poder conhecer. Dizem que a história é uma história muito boa. Além de ter ali vários dubladores Isso. famosos, né? Olha, sobre esse jogo, eu vou incentivar vocês, por favor, comentem em qualquer lugar, seja no Instagram ou no qualquer lugar aí que vocês queiram comentar sobre o Top 25. Se vocês querem que a gente faça um episódio sobre os nossos top jogos 25. Se tiver, eu vou dar minha opinião sobre esse jogo. Mas eu adorei esse jogo. Putz, eu achei ele muito, muito bom em vários sentidos, assim. Muito bom que tenha saído para Switch 1 e 2, porque por causa dos elementos de gameplay que ele tem junto com a narrativa, faz total sentido ele sair para um Switch, né? Por toda a tecnologia que o Switch tem, né? Meio que a cara ali da tecnologia do Switch também. Apesar de que ele é bem mais voltado para PC do que para qualquer outro console. Mas se vocês querem saber minha opinião sobre esse jogo, Top 25, eu vou falar bastante dele, porque nossa, muito foda esse jogo, muito foda mesmo. Vou guardar pra Boa. lá, vou esperar vocês Guarda aí. comentarem aí. É, Boa, guarda aí que eu quero ouvir mais também, até mesmo pra quando eu for embarcar aí nessa aventura. eu fiz todos os finais. Então gostou mesmo. Ah, o próximo é meu, né? Code Vein, hein? Vai sair dia 30. Code Vein que é um Souls-like bem assim contestado pela comunidade Souls, né? Porque muitos não consideram Souls-like e outros consideram. Eu considero e eu gostei do primeiro jogo, né? Principalmente por causa da mecânica de você mudar o seu estilo de luta no meio da pancadaria, né? Porque normalmente o Souls-like, quando você joga, você constrói uma build. Então você faz um clérigo, você faz um guerreiro de disparo de duas mãos,
um guerreiro de 2 espadas, um guerreiro de espada e escudo, um mago, e por aí vai. Lá aí no Codevine você pode fazer a build, 2 builds, né? Você pode fazer um cara que luta com 2 espadas, ao mesmo tempo que ele é um arqueiro, né? Você pode fazer um cara de espada e escudo ao mesmo tempo que ele é um mago. Então você pode mudar o seu estilo de luta no meio, assim, e você vai se adaptando aos boss, mas a dificuldade Souls tá ali, né? Então, até a gameplay um pouquinho travada que o Souls nos proporciona também tá ali. Então, eu gosto. Então, eu quero jogar, quero ver como é que vai ser, se vai ser uma continuidade ou se vai ser um jogo completamente diferente. Não vi nenhuma cutscene, nada para eu ter a experiência total desse jogo aí. E ele vai sair para Xbox Series, PS5 O e Code PC. Vein é o famoso Souls-like de anime, né? Uhum. Por isso que ele é contestado. Sério, só por isso? É um dos motivos dele ser contestado, porque muita gente considera que é um JRPG, né? Mas, porra, ele é um Souls-like puro, mano. Sim. E só que os caras esquecem, né? Que a From Software desenvolveu o Dark Souls, mas quem distribui é a Namco Bandai, né? Que é uma indústria que é focada em jogos de anime. Então, porra. não entendo esse preconceito, mas tudo bem. Tá aí. Mas eu gosto, É isso gosto aí. bastante. Já fechamos janeiro, então, olha aí. Agora a gente tá Olha aí. fazendo esses mais enxuto, né? Escolhendo menos, de certo modo, ali, menos jogos, até mesmo pra poder falar de entrar mais naqueles que chamam a gente, realmente chamaram a nossa atenção. Então, já passando para fevereiro, no dia 5 de fevereiro, teremos aí o Dragon Quest VII Putz. Remake, ele, né? Reimaginado. Nossa, como eu tô na hype pra esse jogo, cara. Ele é o meu Dragon Quest favorito, mano. Nossa senhora. Eu gosto muito desse jogo, cara. Muito. Muito, muito mesmo, cara. E, pô, ver ele no 3D, 2D ali, eu falei, nossa, que foda, mano. Ainda bem que o Dragon Quest 3 deu certo. A galera gostou da fórmula. Aí os caras, boom, Dragon Quest 7. Nossa, Felipe do céu, esse eu quero jogar. Véio. Esse vai tá bom pra caramba. Eu tenho um erro de trajetória aí que eu nunca zerei nenhum Dragon Quest. Né? Eu acabei tendo mais oportunidade de jogar Final Fantasy do que Dragon Quest, então não, o máximo que eu já joguei ali foi do Dragon Quest 11. Os outros, nenhum eu fui muito longe, não. Mas dizem que esse daqui é excelente, mas que talvez ele não seja a melhor porta de entrada para a franquia, porque falam que ele é gigantesco. É isso mesmo, né? Apesar que o 11 também é, né? Então, Dragon Quest é um bom investimento, porque o que ele te dá de horas de diversão, né? E de diversão mesmo, não é aquele jogo que você sente que ele tá ali só, o pessoal tá só enrolando pra gastar mais tempo, não. Ele realmente rende muitas horas, mas são horas de puro entretenimento, né? Putz, cara, meu Deus, ele é excelente, cara. Só que assim, ele é uma história muito, 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 muito robusta. Tô torcendo muito pra sair com legenda em português, pra gente poder entender melhor a história. Porque é um jogo que tem muito diálogo. Né? Às vezes ele é longo por causa disso. Então ele tem diálogo, ele tem subquests, né? Porque ele pega aquela tradição dos RPGs orientais de 32 bits, que você tem que pegar um mestre, você vai fazer a quest do mestre para você poder ganhar magia, tem quest para você forjar uma arma, tem quest para subquests ali, minigames dentro do jogo, que às vezes você faz uma grana, às vezes você é meio que obrigatório fazer essa subquest para ganhar alguma coisa, bababá. Então tem muito disso daí. E é um mundo imenso, assim. Um mundo bem grande. Então, é claro que não é um mundo aberto, né? Você vai sair de uma cidade e se conecta a outra cidade através de um mapa, né? Então você vai colocar o seu personagem para andar no mapinha. Mas é bem grande, bem, bem grande mesmo. Então é por isso que às vezes as pessoas ficam com preguiça de jogar. Mas é um jogaço, cara. É o melhor Dragon Quest que eu já joguei na minha vida. Assim. Legal.
E é isso, vai sair para vários consoles, Switch 1, Switch 2, PS5, Xbox Series e para PC. Então É isso tem aí. várias opções aí para você jogar. Ah, e dia 6. Nioh 3. Olha eu falando de jogo que o pessoal não gosta, né? De Que, vários, né? que, Colocou vários controversos na sua lista. nossa, não, é que o pessoal. É que. É de novo o Souls, né? As pessoas também não consideram o Nioh como um Souls. Eu considero com elementos. Porque os boss são muito complicados. E algumas criaturas também são. Mas ele parece ser mais hack and slash do que Souls. Mas eu considero Souls, eu gosto pra caramba. E tá aí Nioh 3, cara. Nioh 3 vai sair no dia 6 aí. Foi uma grande surpresa pra mim, eu nem esperava que fosse sair. Esse título não tava na previsão de ninguém, eu acho. E aí quando eu vi saindo lá nas conferências do ano passado, eu falei, caramba, mano, vai ter Nioh mesmo. Então, putz, tô preparado pra jogar aí. Não sei se vou conseguir jogar em fevereiro. Provavelmente não. Mas já tá adicionado na minha lista porque eu gosto de Nioh. Eu acho o Nioh um jogo bem divertido, assim. Inclusive, pra quem quer entrar no mundo do Souls, Nioh é uma franquia boa pra vocês começarem. Então, é da hora, eu Eu sei que recomendo ele bastante. realmente é meio divisivo. Algumas pessoas gostam, outras nem tanto. Mas assim, se tá lançando 3 é porque tem público, Uhum. né? Senão eles não lançariam. Já no dia 12 é aqueles que a gente coloca na lista só porque, mesmo não jogando por enquanto, mas é porque quando eu tiver o meu Switch 2, vai ser um dos meus primeiros jogos, com certeza, que é o Mario Tennis Fever. Vai lançar ali no dia 12 do 2. Eu sou muito fã de Mario Tennis, desde o Nintendo 64. Então, joguei no 64, joguei no Game Boy, inclusive tinha um RPG ótimo no Mario Tennis de Game Boy. Joguei agora no Switch, né? Zerei ele, inclusive, durante o ano passado. E agora esse me parece ser bem melhor do que o de Switch. Né? O de Switch, ele, por mais que ele tinha uma mecânica muito boa, mas ele tinha poucos modos. Então, você jogava meio que um modozinho história ali, sem muita graça, e depois não tinha muito o que fazer além de jogar como se fosse arcade, assim, não tinha um fator de rejogabilidade muito alto. Já aqui não, aqui parece que vai ter um modo história mais robusto e até levando um pouco para esse passado do RPG que tinha ali no Mario Tennis de Game Boy. Então eu acho os jogos de esporte do Mario, em grande maioria, eu gosto bastante. E o Mario Tennis é, assim, tirando o kart, né? Tirando o kart que é quase uma coisa à parte. Mas tirando o Mario Kart, o Mario Tennis é o meu favorito. É, eu acho que quando eles tiraram o modo história ali e deixaram o negócio mais de boa, eles perderam muito público, né? Porque fazia Sim, bastante diferença. Eles até apelaram, colocando o Sonic e fazendo o crossover, né? Quando eles fizeram das Olimpíadas lá, que fez pra Wii, que fez muito sucesso e tal. Aí eles lançaram o Mario Tênis com o Sonic lá também pra poder tentar reviver a franquia, né? O de 3DS tem o Sonic, inclusive o Sonic tá até na capa de algumas versões aí. Mas não deu certo, né? Porque o que fazia a diferença é o modo história mesmo, que é muito bom. E legal saber que eles vão voltar com o modo história mais robusto aí do Mario Tennis, que é de fato é o diferencial mesmo, cara. E é o que mais chama atenção. E legal que também tem um upgrade de carreira, né? Você vai, conforme você vai passando a história, é como se fosse um atleta treinando. Então ele vai ficando melhor a cada jogo e a história só vai contribuindo mais para essa melhoria. Isso que é legal e tomara que dê certo, tomara que essa fórmula realmente volte bem para ser novas é franquias isso desse aí. tipo aí. Então, ainda não temos o Switch 2, mas quando eu tiver, Tá na jogarei. lista. Já no dia 13 do 2 vai lançar o Reanimal, né, que é ali um jogo de terror feito pelos mesmos criadores de Little Nightmares. Então é aquela mesma, mais ou menos aquela mesma pegada ali,
Só que, eu não sei, a gente já deve ter mencionado isso aqui durante o ano passado, em alguns episódios. Little Nightmares 3, ele não é feito pela mesma empresa que fez o 1 e o 2. E isso, inclusive, gerou uma certa repercussão negativa. Né? Muita gente não gostou muito do 3, questionando justamente por não ser a mesma coisa. Mas aqui não. Então aqui o Rhiannon é quase como se fosse um sucessor espiritual do Little Nightmares, né? Feito ali pela THQ Nordic e tudo mais. Então, tudo que saiu de trailer e tudo mais eu gostei. Ele vai ter como você jogar com co-op, né? Então já dá uma diferenciada legal ali. Vai ter co-op local, vai ter co-op online e tudo. E nessa mesma pegada ali de um terror com meio que sombrio, meio distorcido, mas não é nenhum terror extremamente macabro, né? Ele é um pouco mais light. Então, eu achei interessante, me chamou a atenção. Ele realmente tem a mesma pegada. Eu não tinha nem me tocado desse jogo, tô aqui pegando a tua indicação. Quando você tava falando, eu tava vendo o trailer aqui. Ele parece um pouco o Limbo também. Lembra? Porque Limbo, ele é bem Inside. escuro. Isso, Inside. Ele é bem escuro, cara. Ele é um jogo bem escuro mesmo. Me parece que ele vai ser mais terror que o Little Nightmares. Parece que ele Me vai ter uma parece pegada também. mais pesada. Nossa, que bonito, cara. Nossa, eu vou colocar ele na minha lista aqui. Nossa, vou ver se eu pego a versão PC dele. Vivendo e aprendendo aqui. E dia 20, como eu falei lá de uma franquia importante, vai sair também o YX, né? O YSX Proud Nordics, que é um RPG tradicionalíssimo aí, de muitos anos, desde os anos 80, 90. Existe essa franquia, ela foi se remoldando durante os anos, mas ele é um RPG de ação, ele não é de turno, nada, então para quem odeia turno, pode jogar. E o ISX, ele é um jogo assim de um RPG bem pesado, né? Ele tem uma história assim, não é uma história tão adolescente como um JRPG normal, mas também não é tão pesado, né? Mas ele também não é simples. Então ele tem uma historinha assim mais complicadinha, mas ele tem as mecânicas padrão dos JRPGs modernos ali. Então recomendo bastante jogar. Ele vai sair para PS5, Switch 2. E dia 27, Felipe? E aí? Dia 27 vem o grande lançamento do trimestre, né, Léo? Não só do trimestre. Talvez seja aí um dos grandes lançamentos do ano. A gente já falou dele aqui, né? Nós tivemos já um episódio super legal sobre os jogos que a gente mais espera de 2026. Então, quem já ouviu lá já deve saber. Mas é Resident Evil Wrecking. Então, finalmente já tá chegando. Ele já tá em pré-venda, inclusive. Então, estamos aí, como o Léo falou, no dia 19 de janeiro. E já tem gente comprando. Já. Então, vai ser aquilo, né? Tem gente muito empolgada, tem gente com o pé atrás, achando que pode ser uma coisa meio Resident Evil 6, mas a verdade é que vai estar todo mundo jogando, né? Muita gente ali, quem conseguiu, que seja jogando, seja vendo análise, seja assistindo gameplay, mas Resident Evil acaba fazendo muito Sempre barulho. faz. Então, eu gostei da ideia da câmera em terceira pessoa de novo. A gente não ser obrigado a ficar jogando primeira pessoa toda hora. Sim. Não gostei do Leon, cara. Eu ainda tô com um baita pé atrás com relação à história do Leon. De ser aquele action foda, não sei o que bate em todo mundo. Eu acho que a gente tava num caminho bom ali do Survival Horror, agora vai voltar a ter ação extrema no Resident Evil, sei lá. Talvez não, mesmo que o personagem seja, né, o favorito da maioria, talvez não seja bom fazer esse modo de jogo, não. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí, vamos aguardar o resultado disso aí. É isso aí. A gente já falou bastante naquele episódio. Eu acho que
eu tenho a esperança de que seja um bom jogo. Eu concordo com você que talvez o que estava mais me chamando a atenção era o Survival Horror, né? Então, o que chegou de novidade de ação não me apeteceu, não me empolgou muito. Mas ainda assim é aquilo. Esse é um dos grandes lançamentos do ano. Sim. Então vale muito a pena a gente acompanhar para ver o que vem aí da Capcom. E agora vamos para março. Então, Bora. fechando aqui o nosso último bloco, falando sobre os lançamentos de março. No mês de março tem mais jogo que eu coloquei na lista do que o Léo, É, no final das contas. Mas a gente começa aí, então, com um jogo que os dois se interessaram, que é Fatal Frame 2, o Crimson Butterfly Remake, né? Também conhecido por muitos como o melhor Fatal Frame, que é o Fatal Frame 2. É, pelo menos pra mim foi, não só o melhor Fatal Frame, mas se eu for parar pra pensar nos melhores jogos de terror que eu já joguei, esse jogo com certeza entra na lista. É um jogo que até hoje eu me pego lembrando de algumas partes, algumas cenas, alguns embates que tem nele ali. Ele tem uma história legal, ele tem personagens legais, então eu fico muito feliz de novamente ver este mundo. Até mesmo porque eu joguei há muitos anos atrás. Então vai ser quase que uma nova experiência, assim. Eu não vai ser jogando e lembrando, não. Vai ser como se fosse jogando pela primeira vez. Então tô bem animado com esse remake. eu coloquei ele, cara, porque eu vi a palavra remake na frente. Porque se fosse um remaster, eu acho que eu não colocaria, não. Não me animaria, sabe? Mas me animou quando eu vi. Eu vi assim o negócio aparecendo lá, o título. Aí Crimson Butterfly já é legal, porque pra mim também é o melhor Fatal Frame. Eu falei, putz, vai aparecer remaster, quer ver? Aí não, aparece lá remake. Pá, eu falei, puta, aí eu animei. Que é um jogo que merece pra caramba um remake, né? E agora a gente vai ter. Então eu acho que vai ser bem mais tenebroso do que o original, né? Até por causa dos gráficos. Então eu também tô querendo bastante jogar ele. Quase que eu peguei um repro dele, mas eu me segurei. Mas, putz, cara, eu tô animado pra caramba. E ele vai sair só pros modernos, né? PS5, Series, Switch 2 e PC. Exatamente. Pra quem não conhece essa franquia, né, um terror japonês, ele é um terror japonês assim que não só é um terror feito no Japão, mas como ele também é total é, referencia ao que é o terror japonês, normalmente ali. E você joga com uma menina, não vou contar a história em si não, mas só pra você ter ideia que você joga com uma menina que pra se defender ali dos fantasmas e tudo mais, você tem uma câmera. Então, é isso. Enquanto a gente tava falando aqui do Leon dando voadora em zumbi, aqui não. Aqui é uma menina com uma câmera na mão. Então, Dando voador em zumbi é muito bom. pois é. Então, se você quer survival horror, aqui tem, viu? De sobra. Oh. Mas sabe por que eu não vou jogar no lançamento, Felipe? Porque tem outro na lista, né? Porque o outro, meus amigos, eu já cansei de falar dele aqui. Então teremos uma continuação, Solasta 2, exclusivo para PC, com dubladores pesadíssimos aí do mundo dos jogos. 100% localizado, né? Não vai ter dublagem em português, mas vai ter a legenda em português. Oficial, né? Não feito pelo fã. E, mano, sou apaixonado por Solasta, regras de D&D, RPG por turno, clássico. Eu e o Rafael, a gente tá jogando a gente tá fechando a segunda campanha de Solasta. Então quem quiser acompanhar lá no canal da Nerdkit tá lá. Já falei bastante sobre ele, falei bastante lá no episódio também da TGA. Então ouçam lá que eu dei bastante feedback sobre ele. Tô empolgadaço para ver esse jogo. Esse jogo vai sair em Early Access, né? Então não é um lançamento oficial, assim, completão, né? Vai ser o Early Access, mas já vai estar lá disponível pra gente jogar.
E eu descobri que a comunidade de Solasta é muito forte. Então provavelmente a gente vai ter um bastante apoio do público aí para esse jogo crescer e crescer cada vez mais. Então Solasta 2, esse aí eu quero jogar no lançamento. Boa. E quem tiver aí, né, carente após zerar Baldur's Gate 3 e quiser jogar um outro jogo aí com regra de D&D, tá aí, né? É barato. Solasta, tanto o 1 quanto o 2, né? O 1 você acha em promoção direta, a gente já indicou ele bastante aqui. E aproveita também para poder assistir aí o gameplay do Léo para ver se faz o seu tipo ou não. Já no dia 13, um dia depois, nós temos o Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Também vai sair só para os novos aí, para a nova geração. E ele é basicamente o Monster Hunter para quem não quer matar bicho. Prefere colecionar eles ao invés de fazer uma calça, fazer uma jaqueta com o monstro. Então, muita gente brinca, né, que ele é a vertente Pokémon de Monster Hunter, até mesmo por causa do visual, por ter um foco muito maior na história e tudo. E é isso, muita gente comenta, poxa, Monster Hunter Stories 2 é melhor do que muito jogo de Pokémon. Então, vamos ver o que vem aí no 3. Então ele vai sair também aí só para nova geração mesmo, mas para quem gosta desse tipo de jogo, é uma boa pedida. Sim, cara, eu sinceramente eu tô enjoado de Monster Hunter já. Ele é um jogo que eu gosto assim, às vezes pra passar o tempo, pega ali um Monster Hunter pra ficar farmando ali, pá e tal. Mas é um jogo que, pra mim, se ficar lançando assim anualmente, ou um a cada 2 anos, acho que cansa, cara. Porque ele é um jogo extremamente longo, né? Você tem que ficar farmando, matando monstros, fazendo itens certos. Mesmo que o modo história às vezes nem exija que você faça isso, mas tem que ficar fazendo as coisas e tal, de maneira até cansativa, de certo modo. E aí chega mais um Monster Hunter, então, sei lá, eu cansei um pouquinho, assim. Mas vamos ver, né? Tomara que seja um jogo bom, não, até mas porque é mais o focado na interessante é história. justamente isso, porque o Monster Hunter Stories é totalmente diferente, sabe, do Focado na padrão história, né? de Monster Hunter World, de Wilds e etc. Então ele tem, até visualmente falando e tudo, eu acho que eles só aproveitam as criaturas, né, os monstros ali e um pouco do mundo. De restante, toda a dinâmica é muito diferente, assim. Até para quem não gosta de Monster Hunter, vale a pena vir aqui, porque são jogos muito distintos. Vamos ver se esse modo aí me agrada. E se eu achar legal, eu pego pra jogar também. E aí, no dia 19 do 3, tem também um lançamento que, assim, talvez nem seja o jogo que eu vá jogar, mas é um daqueles lançamentos que a gente fica interessado em acompanhar a repercussão, que é o Crimson Desert, né? Um jogo que já foi anunciado há muito tempo, muitas vezes saindo ali vídeos, trailers e etc, que não parecia nem real, assim, que parecia bom demais para ser verdade, né? Gráficos assim de última geração e etc. Ele tem uma carinha de MMORPG, mas não é, né? Pelo menos eles falaram que não é, mesmo parecendo muito. Mas quero muito ver assim, se vai realmente funcionar, porque é aqueles jogos que já vem com hype embutido nele, apesar que ele demorou tanto que talvez até tenha diminuído. Algumas pessoas já jogaram e gostaram do que jogaram ali. Então, tomara que seja um bom jogo. Eu quando eu vi assim, não me animei não. Eu achei, assim, acho que vai ser um baita jogo, né, pelos gráficos e tal, a ação dele e tudo mais. Mundo aberto, né, mesmo com essa cara de MMO aí. Mas eu não me animei muito não, assim, eu vi algumas coisas da gameplay que eu não curti muito. Ele parece bastante o combate parece bastante com Assassin's Creed, que é um combate de ação e reação, né, você defende e ataca, quebra escudo e tal. Eu acho que talvez eu tenha visto pouco do jogo. Talvez eu não tenha visto o suficiente para me animar para jogar o Crimson Desert. Mas se ele não for um MMO, eu jogo.
Porque o MMO é um jogo que eu não tenho mais paciência pra jogar, não tenho mais tempo pra jogar. Desde que não seja, pô, eu animo de jogar, mano. E tá tudo meio megalomaníaco, assim, não, falando que o mundo aberto dele é maior do que de Skyrim, é o dobro do de Skyrim, é maior do que de Red Dead Redemption 2 e etc. Então, é aquilo que eu quero ver pra crer. Então espero lançar e aí eu vou conferir se ele é tudo isso mesmo que o pessoal que tá vendendo tá falando. E aí no dia 19 do 3 também temos aí outro remaster, né? Que é um remaster agora de Dynasty Warriors 3. Então é uma versão completa, um Complete Edition ali do Dynasty Warriors. Gostamos de Musou. Nossa, Então, cara. querendo ou não, já dá aquela curiosidade de ver. Toda vez que volta, principalmente falando ali que da nova geração, apesar que ele também vai sair pro Switch 1. Mas é aquilo, assim, só de ver Musou voltando, principalmente Dynasty Warriors, que muitas vezes ficava muito mais focado em lançamento lá no Japão, né? Uhum. Então é bom até mesmo para ver se consegue também alcançar mais gente. E vai, cara. E vai. Porque se eles estão lançando um Dynasty Warriors 3, a gente tá vendo aí durante os anos que tá saindo pelo menos 2 Musous por ano. Pelo menos. Tá voltando com tudo aí. Às vezes é uma continuação da franquia, né? Que Samurai Warriors sempre sai alguma coisa dele, Dynasty Warriors também. E agora a gente vai ter um Dynasty Warriors 3 voltando aí, né, pra nova geração. Então, assim, o Musou tá bem forte no cenário, tá se tornando bem forte. No Japão já é uma realidade. Aqui tá voltando com tudo, porque senão, né, não estariam fazendo um remaster desse jogo, né? Não estariam relançando ele. Então eu acho que vai ter, cara. Tomara que esse remaster dê certo, que Musou volte a ser uma realidade no ocidente e que a gente tenha mais esse tipo de jogo aí. Porque é jogo que é gostoso de jogar, mano, não é um jogo complicado. Então se você tá com um dia estressado aí, é uma boa pedida para você relaxar, para Sim, parar um você tiquinho só ali, apertar uns botões e derrotar centenas de soldados, né? e já era, tá Terapêutico. terapêutico, dois botões que você vai apertar e acabou. Então é assim que é bom. De vez em quando é assim que é bom. Nem sempre os jogos precisam ser complicados para divertir a gente. Então fica aí a dica aí no dia 19 de março. Isso. E pra finalizar aqui, é um jogo que eu sei que talvez nem eu nem o Léo estamos com super hype, não. Mas é É. um jogo que vem passando trailer já há muito tempo e que ele tem holofote, né? É o novo jogo ali da IO Interactive, né? A mesma empresa do Hitman, que é o 007 First Light. Então ele vai lançar para nova geração, PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC. E já mostraram de tudo, já mostrou como é que vai ser a perseguição, como é que vai ser a parte de ação e etc. Algumas pessoas brincaram que tem coisas que lembram um pouco de Uncharted e tudo. Mas, assim, vamos ver, né? Assim, então, confesso que nada que eu vi até o momento me deu vontade de, tipo assim, poxa, eu preciso jogar no lançamento, mas fica aí na torcida para ser um bom jogo. Assim, eu já falei bastante dele em episódios anteriores. Acho que o episódio que eu mais falei dele foi da TGA mesmo. Né? Então não vou entrar muito no jogo assim, até porque teve só mais imagens, teve pouquíssima gameplay e tal. Mas eu vou falar para você que eu sou um grande fã da franquia 007, tá? Não só de jogo, quanto de filme, né? Pô, pra quem jogou aí o Quantum of Solace do Play 2, pra quem jogou o GoldenEye do, do Nintendo 64 e do Wii também, que é muito bom, sabe que tem que Tem que manter um nível representar, ali, né? tem que representar. Teve o Amanhã Nunca Morre do PlayStation 1 também, é bom pra caramba esse jogo. Eu gosto muito dos filmes, cara, gosto muito dos filmes, inclusive se o Josimar quiser fazer um Cinegeek sobre o 007 aí, a gente faz, porque eu gosto pra caramba de 007.
E então o que eu peço é que mantenha o nível, né? Que parece que vai ser um 007 início de carreira ali, né? Não vai ser um cara experiente, como é mostrado nos filmes, então vamos ver, né? É um cara assumindo o manto do 007 ali, então vamos ver, né? Vamos ver o que nos aguarda nesse jogo. Eu acho que ele vai ser um jogo que vai mudar de terceira para primeira pessoa, né? Vai ter essa alteração, acredito que não vai ser uma câmera fixa, e eu só espero coisa boa. Que se for ruim, a gente vai voltar aqui e vai chorar as pitangas sobre o jogo aí. Exatamente. Pelo menos os gráficos estão maravilhosos, assim. E eu acredito que vai ser. Acho que vai ser bom. Assim, Tomara. mesmo que não seja muito o meu tipo de jogo em si, né? Eu não sou muito fã de jogo de tiro como um todo, né? Não é tanto. Não gosto muito, a não ser que tenha mais coisas como aventura e tudo mais, igual é o próprio Uncharted mesmo. Mas ainda assim, parece que ele vai ser bem interessante. Fechamos então aí o primeiro trimestre de 2026. Muitos jogos, né? Então aqui vários remasters, Switch 2 aparecendo aí com frequência. Então acho que o ano, para esse início de ano, que normalmente já é o início mais devagar, tem coisa interessante aqui e tem muito mais coisa para lançar ainda ao decorrer do ano. Sim, com certeza a gente esqueceu alguma coisa, porque aí a Claro. gente enxugou a lista, então por favor comentem os jogos que vocês estão aguardando nesse trimestre aí. Exatamente. Comenta, seja no Instagram, seja no Spotify, mas fala com a gente aí que a gente continua esse debate por lá. E também comenta aqui se gostaram desse formato, o retorno do formato trimestral aqui pro nosso clássico episódio de lançamentos. É isso aí. Combinado? Então é isso, até a próxima. Valeu, Léo, meu caro, e bora jogar porque a lista tá grande. Bora jogar, eu que agradeço e valeu, galera! Valeu!